Aleluia! Meus irmãos, que prazer estar aqui novamente no nosso culto da palavra, né? Firmes e fortes, aprendendo a Bíblia até dezembro ou até Jesus voltar, né? E hoje, especificamente hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós trouxemos, né? Começamos a trazer na segunda-feira passada. Quem estava aqui na segunda passada? Levanta a mão. Glória a Deus! Que você possa perseverar assim, culto após culto, até Jesus vir buscar a sua igreja, amém? E que você possa trazer mais pessoas para nós aprendermos mais da palavra de Deus. E no culto passado, nós começamos a falar, meus irmãos, sobre quem é Jesus. E nós explicamos que lá fora, lá no mundo, todo mundo tem uma opinião sobre quem Jesus é. Você pode perguntar, desde o ateu até o macumbeiro, sobre Jesus, alguém vai falar alguma coisa. E normalmente vai falar errado, vai dar informação que não tem nada a ver. Então nós vamos estudar quem é Jesus na fonte que fala sobre Jesus. Qual é essa fonte? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Essa é a única fonte segura que nos revela verdadeiramente quem Jesus é. E na semana passada nós lemos um texto em Mateus, onde Jesus se vira para os seus discípulos e faz essa pergunta que é crucial: quem vocês dizem que eu sou? Por isso, no culto da palavra hoje, nós vamos aprender sobre o que os dois últimos evangelhos falam a respeito de Cristo. Na semana passada, falamos de Jesus no evangelho de Mateus, que apresenta ele como esse rei prometido, e também no evangelho de Marcos, que apresenta ele como servo. Porque ao mesmo tempo que Jesus é o rei de todo o universo, ele também é o servo humilde que desce do seu trono para servir aquele que está desesperado, para servir aquele que não tem mais solução. Jesus é esse, rei e servo. E hoje nós vamos para a segunda parte do nosso estudo. Nós vamos falar acerca de Jesus no evangelho de Lucas e no evangelho de João. Então vamos começar aqui entendendo primeiro quem é o tal do Lucas que escreveu esse evangelho. O Lucas, pessoal, ele era médico e além do evangelho, ele também escreveu o livro de Atos. E ele é o único escritor da Bíblia inteira que não é judeu. Olha que interessante. O Lucas, ele tinha uma profissão, ele era médico, provavelmente ele estudou na terra do Egito. E durante uma de suas viagens, ele conheceu um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. Ou seja, Lucas nunca viu Jesus pessoalmente. Olha que bacana, irmão. Lucas é tipo eu, é tipo você. Não viu Jesus diretamente, mas conheceu um tal de Paulo. E quando Lucas olhou para Paulo, adivinha? Ele viu Jesus em Paulo. E é isso que a Bíblia quer trazer para nós hoje. O seu vizinho não vai ver Jesus pessoalmente, a menos que ele morra hoje. Eu sei que tem gente que está torcendo por isso, mas não, ele não vai ver Jesus pessoalmente. Mas ele vai ver Jesus na sua pessoa. Ele vai ver Jesus através de você. Porque Lucas foi ganho através do testemunho de Paulo. E é por isso que nós temos que ser uma igreja que testemunha lá fora. Quem está pegando? Glória a Deus. Então Lucas é esse médico que se surpreendeu no dia em que ele foi num culto e tinha um tal de Paulo pregando. Lá no livro de Atos tem um relato muito interessante. Que enquanto Paulo pregava, existia um jovem que estava na janela. Era uma igreja grande, ela tinha até segundo andar, e havia um jovem que estava na janela, chamado Eutico. Esse jovem estava lá, um olho na janela e um olho na igreja. Né? Parece uns jovens de hoje em dia, né? Um olho ali dentro do reino de Deus e um olho lá fora, para ver o que é mais interessante. E a Bíblia diz que no momento da pregação, esse jovem começa a dormir, ele fica sonolento, ele cai da janela e ele morre. E aí vai o Paulo, pega o menino, abraça o menino, e o menino vive de novo. E aí sabe por que isso é legal? Por que isso é importante? Porque Lucas estava nesse dia, e Lucas era médico. Então naquele dia Lucas entendeu que existia um médico que era médico dos médicos. E esse médico operava na vida do Paulo. Então ele falou, eu tenho que conhecer quem é esse Jesus. E aí ele começa a seguir o apóstolo Paulo, ele vai para Jerusalém e ele começa a pesquisar, ele começa a investigar a respeito da vida de Jesus. Aqui, dentro dessas informações, como a gente disse, ele escreve o evangelho de Lucas, né, que leva o seu nome, mas ele também escreve o livro de Atos, que é uma continuação do evangelho de Lucas, tá? Que é a história da igreja.
Ele é o único gentil, o único estrangeiro que escreve na Bíblia. Todos os outros são judeus, tá? Só ele que é estrangeiro. E aí vamos ver o que Lucas escreve a respeito de Jesus. Todos os evangelhos, eles carregam, de certa forma, um título, tá? Então, qual que é o título de Mateus? Mateus é o rei prometido, tá? Jesus é o rei prometido, lá em Mateus. Lá em Marcos, o que Jesus é? Jesus é o servo humilde. E em Lucas, Jesus é o quê? Jesus é o homem cheio do Espírito. Irmãos, Lucas, de todos os evangelistas, é o mais pentecostal. É o mais pentecostal, teacher. É o que mais fala do Espírito Santo. Lucas, provavelmente, ele era ou da Lagoinha ou da Assembleia, porque ele falava muito sobre a ação do Espírito ali na vida de Jesus. E como que ele falava isso? Vamos começar aqui? Lucas capítulo 1, logo no primeiro, tá? Logo no primeiro capítulo do seu evangelho. Olha que legal que acontece aqui no texto. Verso 35, tá? Olha o que diz o texto. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Vamos entender o que está acontecendo aqui em Lucas, tá? Primeiro, o anjo respondeu. Que anjo é esse? Esse é o anjo Gabriel, tá? É o mensageiro de Deus, que muitas vezes é enviado à terra para falar com os homens. Só que aqui, esse anjo não está aparecendo para nenhum homem. Ao contrário, ele está aparecendo para uma mulher, para uma menina que tinha provavelmente entre 14 e 15 anos e morava numa casinha que ficava numa vila chamada Nazaré. De que menina que eu estou falando? Será que quem sabe aqui? Olha só, vocês é crente mesmo, né? Eu achei que era só brincadeira, mas vocês são discípulos mesmo. Então, esse texto está falando da jovem Maria, que é visitada por um anjo, e o anjo fala com ela o seguinte, ó, qual que é a conversa, para você entender o contexto? O anjo chega e falava assim: ô Maria, você vai ter um filho, viu? Cheguei aí para te avisar, o menino vai vir. Só que tinha um pequeno problema nessa história. A Maria, muito jovem, ela já era noiva de um homem mais velho chamado José. Só que na cultura judaica, quando uma menina entrava em noivado, ela não mantinha relacionamentos com o noivo. Na verdade, ela ficava morando na casa dela, o noivo tinha que se virar lá fora para construir patrimônio, para depois vir buscar ela. Então, qual que é o problema lógico aqui? Não tem como Maria ter filho, porque Maria não tem relação com homem nenhum. E ela fala isso para o anjo. Como que isso vai acontecer se eu não conheço nenhum homem? E aí entra no texto que nós lemos. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá. O que Lucas está nos ensinando aqui? Lucas está nos ensinando que antes de Jesus ser um homem cheio do Espírito, Jesus é uma criança gerada pelo Espírito. Isso é muito importante de nós aprendermos. Jesus não nasce com DNA de José. Por que ele não nasce com DNA de José? Porque Jesus não é um plano de homens. Jesus é um plano de Deus. Jesus é um projeto do céu e não da terra. Por isso ele nasce dessa forma. E quando o texto diz que o Espírito Santo é quem vai gerar Jesus, o ensino que a Bíblia está nos transmitindo através da vida do evangelista Lucas é que assim como, do mesmo jeito que um dia o ventre de Maria estava vazio e no outro dia ele se encheu de graça, da mesma forma, um coração vazio diante de Deus pode ser invadido pela vida que vem de Deus. Você está me entendendo, meu irmão? Então, da mesma forma que o Espírito Santo gera em Maria uma coisa nova, ele quer gerar dentro da tua alma algo novo. O Espírito Santo quer gerar em você novidade de vida. Ele quer gerar em você fé para a hora da tribulação. Ele quer produzir em você esperança e força na hora da tentação, porque o Espírito Santo é o que gera em nós a fé verdadeira. Até quando nós vamos lutar com a nossa própria força, esquecendo-nos que é o Espírito Santo quem gera em nós aquilo que é necessário para vencer? Aquilo que o Espírito gerou em Maria transformou não somente a vida da Maria, mas mudou a história de Israel. E adivinha? Mudou a trajetória do mundo. É por causa do que o Espírito Santo gerou naquela jovem que hoje eu e você estamos aqui.
E é por causa do que foi gerado pelo Espírito que você pode dizer: hoje eu sou salvo em Cristo Jesus, porque o meu Salvador nasceu. Isso é o Espírito Santo quem faz. E que o Espírito possa produzir e gerar em você essa novidade de vida. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Então, a história de Jesus, narrada por Lucas, começa com essa geração do Espírito. Não é à toa que lá na frente, lá no Evangelho de João, a gente vai falar daqui a pouco, Jesus vai dizer para Nicodemos que só entra no céu quem nasce de novo. Ou seja, para entrar no céu você tem que ser igualzinho a Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito. Aquele que se converte, a Bíblia diz que se torna nova criatura. Ou seja, nós somos uma nova geração, gerados em Deus, gerados do mesmo Espírito que gerou Cristo. Só que aí o Lucas continua. Ele vai mostrar que além de Cristo ser gerado pelo Espírito, Jesus também é ungido pelo Espírito. E aqui nós temos o capítulo 3, verso 21, que diz o seguinte, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Isso aqui é muito interessante. Lembra do seguinte: qual é o papel dos evangelhos? O papel dos evangelhos é apresentar Jesus e mostrar como Jesus é algo inédito nesse mundo. Jesus é muito maior do que o rei Davi, do que Moisés, do que Salomão, do que todo mundo. E uma das provas disso está aqui nesse texto que nós lemos. Porque quando a gente fala de unção, você pensa em um elemento, você pensa em óleo. Lá no Antigo Testamento, o óleo era usado para unção de rei e de sacerdote. Então, a famosa história de Davi, como que ela funciona? Davi está lá, jovenzinho, ele se ajoelha, o profeta Samuel chega e derrama óleo sobre a cabeça de Davi, mostrando que Deus estava capacitando ele para o reinado. Então, no Antigo Testamento, a unção com óleo era um apontamento para o Espírito. Ou seja, o óleo na Bíblia representa o Espírito Santo. Só que na vez de Jesus, quando ele sai das águas do batismo, não é derramado óleo sobre a cabeça dele, porque lembra, o óleo só aponta para o Espírito. O que é derramado sobre Jesus é o próprio Espírito. O Espírito Santo desceu sobre ele. Não foi óleo ungido, foi o próprio Espírito, o dono do óleo, que desceu sobre Jesus. Porque Davi foi ungido com óleo para ser rei de Israel, mas Jesus é ungido pelo Espírito para ser rei do universo inteiro. Jesus é o sumo sacerdote de todas as nossas almas. Os sacerdotes de Israel expiavam os pecados de Israel, mas Jesus, ele purifica os pecados de todo aquele que crê. Aleluia! Então Jesus, gerado pelo Espírito e também ungido por ele, o Lucas continua no capítulo 4, no verso 1, olha que interessante. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então olha que interessante, aqui o Lucas ele está nos ensinando como funciona a cronologia da fé. Como que funcionam as coisas com Deus? Primeiro, você é ungido. Depois, você é provado. Isso é importante que se diga. Porque tem muita gente que pede unção, mas esquece do que vem junto com a unção. Jesus é ungido nas águas do batismo e é levado para o calor do deserto. E essa parte da Bíblia é muito especial. Por quê? Porque ela nos ensina, irmãos, que nem todo deserto é plano do diabo. Às vezes nós pensamos o seguinte: estou passando esse sofrimento aqui porque o inimigo está furioso, ele se levantou contra mim, ele está tentando me dar uma rasteira, esse capeta é ardiloso. Mas olha a história de Jesus. Quem leva Jesus para o deserto não é o diabo, quem leva Jesus para o deserto é o Espírito. Porque o Espírito Santo que te unge também é o Espírito que amadurece a tua alma. Então comece a entender que as provações não existem para te derrubar, muito pelo contrário, elas existem para te fortalecer no caminho. E aqui na questão de Jesus, o Lucas ele está nos mostrando um detalhe aqui, quando o texto diz que Jesus, cheio do Espírito, foi levado ao deserto, isso é importante. O texto não está dizendo que Jesus foi por vontade própria, ele foi levado. O que isso significa para nós?
Isso significa que o Lucas está mostrando o seguinte: olha, Jesus, ele é Deus conosco, ele é o rei prometido, mas ele também é 100% homem. Jesus é igualzinho eu e você, com uma diferença, tá? Jesus não tinha pecado, e a gente é cheio, né? Jesus não tinha isso, mas Jesus, sendo 100% homem, ele tinha as mesmas fragilidades que nós temos. Ou seja, você sente fome, Jesus também sentia. Você sente sede, Jesus também tinha sede. Jesus também sentia frio e calor. Ou seja, a carne de Jesus não quer ir para o deserto, porque deserto é lugar de fome, de escassez, e ninguém gosta de ficar com fome, né? Por isso que na hora de fazer o jejum é aquela luta, porque você não quer ficar com fome, você não quer ser privado daquilo que você gosta, daquilo que te satisfaz. Então é natural que a carne de Jesus não queira ir para o deserto, assim como a carne de Jesus não queria ir para a cruz. Eu não sei se você sabia disso, mas lá na frente, quando Jesus está no alto do monte, ele faz uma oração. E como é que é a oração de Jesus? Você lembra? Quando ele fala assim, ó: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Adivinha, Jesus não queria morrer, porque morrer é doloroso. Passar pelo que Jesus ia passar é doloroso, e ele já sabia disso. Então é claro que ele não queria morrer. Só que o que ele diz logo depois? No entanto, que seja feita a tua vontade, não a minha. Da mesma forma que ele fez aqui. A carne não queria ir para o deserto, mas Jesus é o ungido de Deus, e o ungido, adivinha, não segue a sua própria vontade. Aquele que é verdadeiramente ungido por Deus anda de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Jesus vai para o deserto, porque ele é conduzido pelo Espírito. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante da gente entender, porque hoje em dia a gente vê por aí muita gente, mas é muita gente mesmo, que se diz ungido do Senhor. Eu não sei se você conhece, eu conheço vários. Qualquer crítica que você faz para o santo, ele fala assim: ó, cuidado, eu sou ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor. Mas aí você vai ver a vida do profeta, ele é todo errado. Ele não é submisso a ninguém, ele não obedece a ninguém, ele não obedece nenhum dos mandamentos, mas ele ainda diz que ele é ungido. Aqui Lucas está desmentindo esse povo, porque Lucas está mostrando que não existe unção sem obediência. Então, se alguém se diz ungido de Deus, mas vive uma vida completamente torta, tem alguma coisa errada. Ou ele não é ungido de verdade, ou ele foi ungido pelo diabo. Só pode. Foi ungido pelo pai da mentira, e continua espalhando essa mentira por aí. Jesus demonstra a sua unção através da sua submissão. Quem é ungido é obediente. Isso, irmão, isso aqui você tem que repetir. Diga assim, ó: quem é ungido é obediente. Pronto, agora você sabe quem é ungido e quem não é. Já não tem mais dúvida. Ah, mas como é que eu posso saber se fulano é ungido? É só olhar para a vida dele. Ele está sendo conduzido pelo Espírito? Ele está indo para o deserto? Porque tem ungido que é assim, ó. Tem ungido que ele faz a vontade de Deus, se a vontade de Deus estiver alinhada com o que ele quer. Ah, então quer dizer que a vontade de Deus é me fazer rico. É isso aí, estou com Deus até o final. Mas se a vontade de Deus envolver deserto, envolver sacrifício, envolver renúncia, aí ele já não quer. Ou seja, ele não é conduzido pelo Espírito, ele é conduzido por suas próprias vontades. Ele não foi livre por Jesus, ele ainda é escravizado pelo pecado. E aqui Jesus está mostrando que um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo encaram o deserto de frente. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que leva Jesus para o deserto também o sustenta lá. E esse mesmo Espírito que o sustenta no deserto também o tira de lá. Se Deus te levou para o deserto, meu irmão, não tenha medo, porque a misericórdia vai te alcançar. Deus que leva para o deserto é o Deus que tira do deserto também. Então passe o processo. Jesus passou 40 dias lá, sendo tentado pelo diabo, mas sustentado pelo Espírito, porque Jesus é um ungido que é obediente. Amém? Então, nós vimos aqui duas coisas que Lucas traz a respeito de Jesus, tá? A primeira é que Jesus é gerado pelo Espírito, e o Espírito tem esse poder de gerar em nós novidade de vida. E a segunda coisa, Jesus é ungido pelo Espírito, e automaticamente, uma coisa está ligada à outra, quem é ungido pelo Espírito é submisso também ao Espírito. E aí, vamos ver aqui na sequência. Depois de ser ungido e de estar submisso ao Espírito, Lucas faz questão de mostrar
que Jesus é alguém que vivia no Espírito. Olha que interessante, esse texto, ó. Lucas capítulo 4, verso 16 até o 21. Ele foi a Nazaré. Ele quem? Jesus, tá? Jesus foi a Nazaré. Lembra onde que fica Nazaré? Nazaré é a cidadezinha da mãe dele, da Maria, tá? Então Jesus foi para Nazaré, onde ele havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, tá? O que é uma sinagoga, pessoal? Sinagoga era uma igrejinha de judeus. Era tipo a nossa igreja, só que provavelmente menor, tá? Era uma igrejinha. Então Jesus, no dia de sábado, sendo muito crente que ele foi ali no culto da palavra naquele dia. Entrou lá na sinagoga. E olha o que o texto diz, ó. Era seu costume fazer isso, e ele se levantou para ler. Então Jesus, ele recebeu uma oportunidade no culto. Né? O pastor chegou, olhou para Jesus, viu que Jesus tinha cara de crente, falou: vem cá, Jesus, quero que você leia aqui um versículo da Bíblia. E olha o que acontece no verso 18. No 17, perdão. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Então vamos lá, o que aconteceu? Jesus está no culto, ele recebe a oportunidade de ler a palavra. Ele pega a Bíblia e ele abre em Isaías. E olha o que Jesus leu em Isaías, verso 18. Estava escrito assim aquele texto, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus leu esse texto bonito, cara de crente, cara de discípulo aqui da Lagoinha. Leu o texto, fechou o livro, entregou para o pastor, foi sentar. Agradeceu a oportunidade, foi sentar, e aí olha o que acontece no verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, né, ao pastor ali, assentou-se na sinagoga, e todos olhavam para ele. Por que estava todo mundo olhando para Jesus? Porque Jesus não leu como se fosse só mais um texto. Ele leu com uma autoridade que eles não estavam acostumados. E aí quando ele vai sentar, todo mundo está olhando para ele. E olha aqui o que diz o verso 21. E ele, Jesus, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura diante dos seus ouvidos. Irmão, quando Jesus tinha a atenção de todo mundo, ele levantou e ele falou assim, ó: sabe esse texto que eu li? Quem escreveu foi Isaías. Ele escreveu 700 anos antes de eu nascer. Mas hoje, essa profecia se cumpriu diante de vocês. O que Jesus está dizendo? Eu sou o assunto que Isaías tratava lá atrás. O que Jesus está nos ensinando através disso? Ele está nos ensinando que o bom cristão, o verdadeiro discípulo, não somente lê a Bíblia, ele não só examina a Escritura, mas ele se coloca no centro dela. Ou seja, o que Jesus está ensinando é que toda vez que eu abrir a Bíblia lá em Filipenses e tiver escrito, Paulo estiver falando assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho que pegar essa palavra, eu tenho que dizer o seguinte: Paulo disse isso, mas eu também posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que pegar a Escritura, meu irmão. Não faz igual muita gente de antigamente fazia, tipo a minha avó, que era abrir no meio da mesa de jantar, ela colocava lá o Salmo 23. Aí deixava ali o ano todo, a folhinha ficava até amarela, né? Capaz de você pegar na folha e ela desfazer, porque ficava só ali, ela não lia a Bíblia, ela deixava só no Salmo 23. Mas a gente tem que parar de colocar a Bíblia no Salmo 23 e deixar como se ela fosse um amuleto. Na verdade, você tem que pegar o Salmo 23 e você tem que falar assim: eu quero viver o que Davi viveu aqui. Porque quando Davi escreveu, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta, não era só uma musiquinha, não era uma poesia, mas era o que ele estava vivendo. Então você tem que pegar o Salmo 23 e falar: eu conheço o pastor desse salmo, ele também é o meu pastor, ele me conduz pelo vale da sombra e da morte, e eu não temo, porque ele está comigo. Isso é viver no Espírito. Tiago vai dizer lá na frente que se você é do tipo que lê a Bíblia, mas não pratica, você está enganando a si mesmo. Por quê? Porque Deus ninguém engana. Então quando você finge que você está crendo nisso aqui, na frente do pastor, do líder, ou de sei lá quem, você está enganando o pessoal, mas Jesus você não está enganando. Então Tiago nos alerta a isso. Ele fala: olha, não seja só ouvinte, mas seja praticante dessa palavra. Meus irmãos, no dia que a igreja de Jesus começar a não só examinar a Escritura, mas colocá-la em prática, o inferno vai declarar falência. Porque Jesus prometeu que diante da igreja dele, as portas do inferno não vão prevalecer no dia que todo crente tomar posse dessa palavra.
acabou. No dia que todo crente toma posse dessa palavra, meu irmão, a gente vai explodir com o inferno. E Jesus está mostrando isso. Ele está dizendo, ó, hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. Então esse é o trabalho de Lucas, é mostrar para nós que Jesus é um homem cheio do Espírito. Como é que ele é cheio do Espírito? Ele é cheio porque ele é gerado no Espírito. Ele é cheio porque ele é ungido no Espírito. Ele é cheio porque ele é submisso ao Espírito. E principalmente porque ele vive cada passo no Espírito Santo. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, nós possamos ser homens e mulheres cheios do mesmo Espírito que enchia Jesus. Amém? Então vamos continuar aqui no nosso caminho pelos Evangelhos, lembrando que Jesus, sendo um homem cheio do Espírito, ele vai dar atenção a alguns grupos aqui que são interessantes a gente falar, né? Lucas, ele dá muito destaque aos pobres, às mulheres, às crianças e os marginalizados. Por que Jesus dá atenção para o pobre lá no Evangelho de Lucas? Porque os pobres, eles não tinham a quem recorrer. Eles não tinham nenhum recurso. Então a esperança deles tinha que ser depositada em outra vida, porque nessa já tinha acabado, já era. E em contrapartida, no Evangelho de Lucas, aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que têm muito poder, normalmente olham para Jesus e acreditam que não precisam dele. Esse é o problema. A Bíblia nunca criticou a prosperidade. Deus fez muitos homens prósperos. Jó era próspero, Abraão era próspero, Jacó era próspero, Salomão era próspero. Mas o problema que o Novo Testamento apresenta em relação ao dinheiro é que chegou um tempo em que o povo de Israel começou a se apegar a um dinheiro, de forma que o dinheiro tornou-se o seu Deus. É por isso que no Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer, olha, você não pode servir a dois senhores. E aí você pensa que ele vai falar de Deus e do diabo. Aí ele diz, você não pode servir a Deus e as riquezas. Porque, irmão, servir o diabo ninguém quer. Ninguém quer servir um camarada chifrudo com um garfo de 1,5 m. Mas dinheiro já é muito mais atraente. Então é por isso que em Lucas, Jesus dá essa atenção aos pobres. Por quê? Porque os pobres colocam a sua herança na fé. Eles dependem exclusivamente de Jesus. E Jesus continua também ajudando, por exemplo, as mulheres. É no Evangelho de Lucas que acontece uma coisa inédita. Você pode pesquisar na sua Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Sempre que a Bíblia fala de Israel, ela vai falar sobre filhos de Abraão, sempre no masculino, né? Então, os próprios fariseus, eles vão chegar para Jesus, eles vão falar assim, ó, nós somos filhos de Abraão, você não pode falar assim com a gente. A mulher, normalmente naquela cultura, era renegada a um espaço de inferioridade. Inclusive, entre os judeus, uma específica tradição judaica, os judeus, eles oravam agradecendo a Deus por não terem nascido cachorro, samaritano e mulher. Porque ser mulher naquele tempo era muito difícil. E aí, quando Jesus ele está numa sinagoga, a Bíblia diz que entra uma mulher lá. E essa mulher, ela sofre de um problema na coluna que já durava 18 anos. E aí acontece um negócio muito legal. Jesus vai lá e repreende o mal que estava nela. E aí os fariseus começam a reclamar. Não, que isso, hoje é sábado, não pode fazer cura, porque está quebrando o Shabat. E aí Jesus fala assim, peraí, esta mulher é uma filha de Abraão. Irmão, isso é maravilhoso, porque é a primeira vez que alguém está dizendo filha de Abraão e não filho. Jesus está dizendo, olha, as mulheres que creem em mim são tão herdeiras das promessas quanto foi Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. A prova disso é que quando Jesus ressuscita, as primeiras que os veem não são os discípulos, mas são mulheres. Ou seja, a mensagem de que Jesus ressuscitou saiu primeiramente da boca de uma mulher. Isso é só Jesus quem faz. Jesus então olha pelos pobres, pelas mulheres, pelas crianças. Isso aqui é muito legal. Na cultura do antigo Israel, a criança só tem valor a partir do momento que ela cresce. Por quê? Porque quando ela crescia, ela podia trabalhar. Então ela podia gerar renda. Enquanto a criança é criança, ela não vale de muita coisa. Mas aí Jesus, em Lucas, ele pega uma criança, ele coloca no colo e ele diz o seguinte, olha, se vocês não forem como esta criança, vocês não poderão entrar no meu reino. E aí, pelo amor de Deus, irmão, entenda o que Jesus está ensinando. Jesus não está ensinando que você tem que ser um crente infantil. Não, isso aí já está cheio. Jesus está ensinando que nós temos que ser como crianças, por quê? Duas coisas. A criança acredita plenamente no pai.
Eu não sei se você sabia, mas a criança, ela não começa na vida sabendo o que é mentira, ela aprende o que é a mentira. Mas inicialmente tudo que o pai fala para ela é verdade. É por isso que a gente cresce acreditando que o nosso pai é um herói. E parece que ele vence tudo. Por quê? Porque nós confiamos plenamente nele. Então Lucas está ensinando, Jesus está ensinando através desse evangelho o seguinte: olha, para entrar no céu você tem que confiar em Deus, o seu pai, como uma criança confia no pai, sem duvidar. E a criança é completamente dependente do pai. Lucas está nos ensinando que para entrar no reino dos céus nós temos que depender dele, exclusivamente dele. Amém? Então, Jesus dá atenção a essas categorias: pobres, mulheres, crianças, marginalizados. O que são os marginalizados? São os doentes, são todos aqueles que eram rejeitados pela elite judaica. E aí, nós saímos de Lucas e nós entramos no último dos evangelhos, o evangelho de João, que é um evangelho um tanto especial, porque ele é diferente dos 3 primeiros. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam da vida pública de Jesus, João é mais intimista. Ele trata da vida de Jesus ali no seu ciclo, junto aos seus discípulos. Por isso que João traz coisas que os outros evangelistas não trazem. Por exemplo, João é o único que relata Jesus se sentando à beira de um poço para conversar com uma mulher samaritana. E o João, ele faz uma coisa muito especial. Ele é o último a escrever os evangelhos. Então, quando João começa a escrever, já tem o evangelho de Mateus, já tem Marcos e já tem Lucas. E aí ele fala assim: tá, peraí. Então Mateus já mostrou para o mundo que Jesus é o rei prometido. Marcos já mostrou que Jesus é o servo fiel e humilde. E Lucas acabou de mostrar que Jesus é um homem cheio do Espírito. O que falta? Qual é a faceta de Jesus que ainda não foi devidamente apresentada? E aí João, então, decide escrever o seu evangelho para mostrar o seguinte: Jesus é Deus entre nós. Mas antes da gente falar disso, rapidamente, quem foi o João, né? O João, ele é um dos 12 discípulos originais. Ele era irmão de um tal Tiago e ele trabalhava junto com Tiago e Pedro. Eles tinham uma empresinha de pesca. E por isso ele foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou. Porque Jesus começa chamando pescadores. João fazia parte daquele ciclo íntimo de Jesus, que normalmente entrava em lugares que os outros discípulos não iam. Por exemplo, quando Jesus está no alto do monte se transfigurando, só tem 3 discípulos com ele. Um deles é o João, tá? Então, o João é esse discípulo que é chamado de discípulo amado, tá? Ele é o único que é chamado de discípulo amado. Ele é autor de 5 livros do Novo Testamento. Então não sei se você sabia, mas além do Evangelho de João, João também escreveu o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Por isso que de todos os escritores, a obra de João é a mais completa, tá? Porque ele escreve um Evangelho, ele escreve 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e ele termina escrevendo o Apocalipse. Então ninguém escreveu igual João na Bíblia, tá? Ele era de fato muito especial. E para quem que ele escreveu? Ele escreveu para a igreja como um todo. O objetivo dele é mostrar que Jesus é Deus entre nós. E como que ele faz isso? No primeiro capítulo e primeiros versículos, ele começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo aqui? O verbo é Jesus, tá? O verbo é Jesus. E aí quando ele diz que no princípio o verbo estava com Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus, tudo bem que ele nasceu há 2000 anos atrás, o corpo de Jesus foi gerado no tempo, mas o Jesus espiritual, o Cristo, existiu desde a eternidade. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, o Filho já estava lá com ele. Por isso que no princípio o verbo estava com Deus. E João continua dizendo que o verbo era Deus, ou seja, Jesus é realmente, literalmente, Deus entre nós. E como que o João vai mostrar que Jesus é Deus entre nós? Ele vai mostrar através do seu livro, onde ele registra 7 sinais, tá? Diga assim, ó, 7 sinais que apontam para Deus. Então o livro de João, ele é o que relata menos milagres. Se você for fazer a conta, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ter mais ou menos de 30 a 34 milagres de Jesus. Mas João escolhe só 7. É o livro que menos tem milagres, mas ele escolhe os milagres que mostram exatamente que Jesus é Deus entre nós. E Jesus faz coisas que somente Deus podia fazer. Primeiro milagre, esse é muito conhecido.
Transformação da água em vinho, está lá em João capítulo 2. Vamos lá. Essa história você conhece. Está acontecendo um casamento em Caná da Galileia. Jesus é um dos convidados. Jesus está lá, a festa está acontecendo, o churrasco está rolando, Jesus está feliz, o convidado está feliz, os noivos, está todo mundo feliz. E o que acontece na festa? Acaba o vinho. Amém? Acabou o vinho. E aí, quando acaba o vinho, Jesus entra em cena. E o que Jesus faz, que é o seu primeiro milagre? Ele pega água e da água ele faz vinho. E aí existe uma polêmica infinita se esse vinho tinha ou não tinha álcool. Mas depois a gente fala disso, tá? Depois a gente fala disso. Mas a questão é que, quando Jesus transforma a água em vinho, aqui João está mostrando que Jesus pode fazer uma coisa que eu e você não podemos. Sabe, lá em casa, eu tenho a minha esposa e eu tenho uma filhinha recém-nascida. Ela está com um pouco mais de um mês. E por mais que eu queira que ela seja uma discípula de Jesus e que ela seja muito crente, de preferência mais crente do que o pai e também que a mãe, eu sei que eu não tenho o poder de mudá-la, porque Deus a fez de uma forma. Da mesma forma, eu não tenho o poder de mudar a minha esposa, como a minha esposa também não pode me mudar. E eu fico pensando que talvez uma das maiores tristezas de todo crente é isso, né? Você é muito crente, mas quem mora com você não é. Aí você fica lá, a esposa, né, tentando mudar o marido. Aí você tem que mudar, pelo amor de Deus. Você é muito ruim. Você tem que virar crente, praga. E aí vai, ou então é o marido tentando mudar a esposa. E quando não é a esposa, está tentando mudar o filho, porque o menino é todo torto. Aí a pessoa está lá, se esforçando. E aqui, João está mostrando para a gente o seguinte, não, peraí, vamos lá. O noivo, ele não conseguiu fazer a água virar vinho. Quem fez a água virar vinho foi Jesus. Ou seja, somente Jesus pode transformar coisas e pessoas. Então por que você fica tentando mudar o bendito do seu marido e não entrega logo para Jesus mudar? Porque é Jesus que pode transformar as coisas, as pessoas e as situações que eu não posso transformar. Jesus é o Senhor da transformação. Por isso que esse é o primeiro milagre que ele faz. Por quê? Porque a vida de Jesus se resume a isso: transformar pecadores em salvos. Jesus é aquele que transforma a água em vinho. E aí você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso, né? A água, ela tem algumas características. Ela não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. O vinho é completamente oposto. Vinho tem cheiro, tem gosto e tem cor. Ou seja, Jesus pega uma coisa que não tem gosto e faz ela ter gosto. Jesus pega uma vida desgostosa e traz sabor para ela. Você pode receber isso na sua vida? Jesus vai pegar aquilo que não tem gosto e vai trazer sabor. Jesus vai pegar aquilo que não tem cheiro e vai trazer um aroma suave, porque só Jesus pode transformar água em vinho. Só Jesus pode pegar o pecador e torná-lo salvo. Aleluia. Tem crente aqui nesse lugar? Aleluia. Então esse é o primeiro sinal que João mostra: Jesus é o Senhor da transformação. Segundo sinal é a cura do filho do oficial. Essa aqui é interessante também. Há um oficial romano que mora em Cafarnaum e Jesus está saindo do casamento em Caná da Galileia. Tipo assim, pessoal, são cidades diferentes, é muito longe. E aí esse oficial romano, ele está com um filho em casa que está doente. Ele chega e ele fala para Jesus: estou com um menino lá doente e tal, e eu fiquei sabendo que o senhor cura. E aí Jesus fala assim: tá, faz o seguinte, olha no relógio, quantas horas são? Era 1h. E aí Jesus falou assim: pode ir embora que o menino está curado. E aí o oficial romano sobe no cavalinho e vai, viajando para Cafarnaum. Ele chega muito tempo depois, tá? Que era uma viagem de uma cidade para outra. Quando ele chega lá, o menino está curado. E aí ele pergunta para quem estava cuidando do menino: que horas ele melhorou? E adivinha? O menino foi curado 1h, na hora que Jesus falou. O que João está fazendo ao nos mostrar esse milagre? João está mostrando que o Jesus, que é Senhor da transformação, que faz a água virar vinho, ele também é o Senhor da distância. Porque pode estar em outra cidade, pode estar em outro bairro, pode estar em outra nação. A sua oração faz efeito, irmão. Você pode orar para o teu parente, eu não sei onde que ele está agora, mas você pode ter certeza que Jesus sabe. E para Jesus não existe distância. Tem um texto na Bíblia onde os discípulos estão no meio de uma tempestade, dentro de um barquinho, e Jesus está lá na montanha. A Bíblia diz que Jesus sai andando em cima da água só para chegar lá.
O teu Deus não tem distância. Amém? Terceiro sinal que João mostra, a cura do paralítico. O paralítico ficava no tanque de Betesda. A Bíblia diz que já haviam 38 anos que ele estava ali. Aí Jesus chega e pergunta: e aí, meu filho, você quer sair andando? Você quer ser curado? Aí ele fala: quero. Aí Jesus fala: então vai. 38 anos. Aqui, João está mostrando para a gente que por mais que você não goste, Jesus também é Senhor do tempo. E aqui, isso bate na fé do crente. Porque nós vivemos em um mundo onde tudo é urgente, tudo é imediato. Não, peraí. Jesus tem que me curar hoje. Que negócio é esse? Jesus tem que fazer isso para amanhã. Jesus tem que resolver isso rápido, porque senão já era. E aí vem Jesus, calmamente, fica de frente para um homem que estava doente há 38 anos. E Jesus fala: é hoje. Ah, mas por que não foi ano passado? Porque eu não quis, é hoje. Jesus é o Senhor do tempo. E o tempo de Jesus não é o seu tempo. Tem uma história na Bíblia que eu sou apaixonado com ela, a história de Abraão. E eu gosto da história de Abraão, por quê? Porque quando Deus fala com ele que ele vai ter um menino, ele tem 75 anos, já está tarde, né? Já está tarde, vamos combinar. E aí o Abraão fala: não, beleza, 75, eu vou fazer uma academia, com 78 eu já tenho um menino. Mas a Bíblia diz que o menino nasce quando ele está com 100. E aí, sabe o que é legal disso? Imagine, meu irmão, se Jesus aparecesse aqui agora. Jesus aparecesse agora e falasse assim: ó, eu tenho uma promessa para cada um de vocês. Eu vou fazer essa promessa hoje. Quem que ia dar um glória? Isso, quem não ia, pelo amor de Deus, no final eu vou orar pela sua vida. E aí você ia dar um glória. Não, Jesus tem uma promessa, eu quero. Só que imagina que Jesus fala assim: ó, o negócio é o seguinte, Clesiano, eu vou fazer essa promessa hoje. Mas aí, ela só vai acontecer daqui a 25 anos. E até lá você tem que vir no culto da palavra todo dia. E você não pode chegar atrasado, não. A pergunta é, gente, o Clesiano, ele ia voltar no culto? Eu sei que ele vai falar que ia, né? Mas não ia, não. Por quê? Porque nós somos de uma geração onde nós não esperamos o tempo de Deus. Nós queremos o nosso tempo. Mas através da história de Abraão, Jesus está nos mostrando: olha, não se preocupe com essa parte. Se preocupe em crer. Porque quem vai fazer é Ele, no tempo que Ele quiser. Amém? Você é capaz de aceitar essa palavra? Eu sei que dói. Porque tem coisa que você está querendo que Ele resolva para ontem, porque está doendo. Mas calma, porque uma hora a misericórdia vai chegar. Passaram-se 38 anos daquele paralítico, mas um dia Jesus chegou. E quando Jesus chegou, Ele se esqueceu de tudo que Ele tinha passado. Porque quando a misericórdia nos alcança, todas as feridas são saradas, e é como se não houvesse nenhum machucado. Esse é o nosso Jesus, esse é o Senhor, é o Deus entre nós. Qual que é o próximo sinal? A multiplicação dos pães e peixes. Deixa eu correr aqui. Multiplicação dos pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos, todo mundo conhece essa história. Jesus pega e multiplica. O que João está querendo mostrar? O Senhor é Senhor da quantidade. Ou seja, não existe estoque de milagre para Deus. Tem muita gente que pensa assim: não, eu orei há 2 anos atrás e Deus fez uma grande bênção, eu não vou pedir mais nada, ou então eu vou esperar mais um tempo, né? Para eu não ficar incomodando Jesus, né? Jesus já se esforçou, já fez aqui, já libertou meu marido, deixa para ele libertar o filho daqui a pouco. Não, não. Jesus é Senhor da quantidade. Para Ele não existe estoque de milagre. É por isso que Mateus 7 ele diz o seguinte: olha, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Qual que é a porta que Jesus manda você bater? É a porta de Deus. Porque do outro lado dessa porta existe um tesouro inesgotável de amor e de misericórdia. Então Jesus é o Senhor sobre a quantidade. O próximo sinal: caminhar sobre as águas. Jesus é Senhor da natureza. É a história da tempestade. Os discípulos estavam apavorados. Jesus vem e anda sobre as águas, mostrando que Jesus desafia até mesmo a gravidade. Talvez existam situações na sua vida que estão querendo te sufocar. Parece que você está afundando, parece que você vai se afogar. Mas aí vem Jesus andando sobre as circunstâncias, andando sobre a adversidade e te estendendo a mão. Você não vai afundar, porque Jesus está com você. Amém? Próximo sinal: cura do cego de nascença. Essa aqui é maravilhosa. João capítulo 9. Jesus passa em Jerusalém. Havia um homem que era cego de nascença. Jesus olha para ele, e aí os discípulos, que discípulo, irmão, discípulo é um bichinho problemático. Os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? Para que ele nascesse cego. Perceba que a pergunta nem faz sentido, né? Porque se ele nasceu cego, como que ele pecou para nascer cego, né? Você só peca depois que você nasce. Então nem sentido fazia. E aí Jesus responde o seguinte: não, nem uma coisa nem outra.
Ele nasceu cego, para que através da vida dele, o nome de Deus fosse glorificado. Ah, isso aqui mexe com a gente. Jesus, que é o Senhor da distância, da transformação e do tempo, Jesus também é o Senhor daqueles que sofrem. Você está me entendendo? Jesus é o Senhor daqueles que sofrem. Existem pessoas que sofrem tanto, que não compreendem, mas João está respondendo, não, até mesmo na sua dor, até mesmo no seu sofrimento, existe algo para glorificar a Deus. Então, meu irmão, não reclame se o seu filho, seu sobrinho, se o seu neto nasceu diferente das outras crianças. Saiba que o Senhor também é Senhor daqueles que sofrem. Porque aquele cego de nascença nasceu naquela condição por causa de um propósito divino. E nem todo propósito eu vou entender. E eu não tenho que entender. Porque a fé não é sobre entender tudo, mas é sobre aceitar aquilo que vem de Deus. Jesus é Senhor sobre a vida dos que sofrem. E por último, o sétimo dos sinais, não podia ser outro, a ressurreição de Lázaro. Porque o Senhor, que é Senhor sobre o tempo, a distância, a transformação, também é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Então o mensageiro chega para Jesus, né? Lázaro é de Betânia, Jesus está na sua viagem missionária. O mensageiro diz assim, ó, aquele que você ama está doente, viu? E eu acho que não vai durar muito não. E aí, por que o mensageiro diz aquele que você ama? Porque ele sabe que quem ama tem pressa. Então a expectativa é a seguinte, não, Jesus gosta muito do Lázaro, então Jesus vai largar tudo e ele vai correr para Betânia, mas não, Jesus ainda se demora, Jesus não vai. E é por isso que quando Jesus chega, o Lázaro já tá morto, ou como a gente dizia lá no interior, já estava morrido, o Lázaro já estava morrido, e aí Jesus chega lá, e a Marta, que é irmã de Lázaro, ela está nervosa. Por quê? Porque na cabeça da Marta, Jesus amava Lázaro, então por que ele se demorou? E aí ela vem e fala, se o senhor tivesse chegado mais cedo. A Marta parece tanto com a gente, né? Querendo ensinar Jesus como que tem que trabalhar. E aí você diz, Senhor, por que o senhor não me ajudou naquela oportunidade que eu perdi? Por que o senhor não me curou naquele dia que eu precisava? Por que o senhor não estava lá? Porque a gente tem a mania de querer ser Senhor de Jesus, mas é Jesus que é nosso Senhor. Então é Ele quem define o tempo, o jeito, a forma e como vai acontecer. Então, quando a Marta questiona, Jesus olha para ela e diz, né, Marta, creia, porque eu sou a ressurreição e a vida. João termina o seu livro com o último dos sinais, mostrando que Jesus é o Deus da vida e da morte. E o final da história, a gente já sabe, né? Jesus chegou, o Lázaro estava lá, sepultado, mas Jesus mandou retirar a pedra. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Quantas vezes Jesus também não tem batido na pedra que está no teu coração, esse coração fechado, e tem dito, vem para fora, chega de ficar nessa morte espiritual, chega de ficar nessa paralisia, eu te chamei para ter vida e vida com abundância. Meu irmão, hoje o Senhor, que é o Deus da vida, te chama para fora e quer te encher da vida que vem dele. Fica de pé no teu lugar.